Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um encontro aqui da nossa turma, pessoal. Que bom tê-los aqui para darmos continuidade ao nosso estudo, na verdade, para iniciarmos um dos temas mais importantes hoje do direito administrativo. Nós vamos estudar, veja, a temática da improbidade administrativa. Temática importantíssima, pessoal. Mas antes, como sempre, eu quero me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Além disso, sempre posto dicas, atualizações, temas relevantes do direito administrativo que serão essenciais na sua aprovação. Mais uma vez, quero colocar o meu manual à disposição de você para o seu estudo, ideal para a sua preparação. Pessoal, vamos lá, vamos dar início, então, ao estudo da improbidade. Perfeito? Maravilha. Nós vamos começar do ponto 1, em que nós vamos tratar aqui, veja, de conceito e dos comentários iniciais da improbidade. Bom, veja, em termos constitucionais, a improbidade vem prevista no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. E esse dispositivo vai ser disciplinado pela Lei 8429 de 92, que foi, você muito bem sabe, profundamente alterada pela Lei 14.230 de 2021. Perfeito? Ponto. Esse é o campo normativo relevante da improbidade. Em termos doutrinários teóricos, anota para mim que a improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada, ou seja, é uma situação de enorme gravidade. Ao falarmos em improbidade administrativa, nós estamos falando de uma imoralidade qualificada, uma situação de enorme gravidade. Não será todo ato ilegal que configurará improbidade administrativa. A improbidade administrativa é maior, um ato ímprobo é maior do que um ato, é mais grave do que um ato simplesmente ilegal. Nem toda ilegalidade vai ser também improbidade administrativa. Bom, a doutrina costuma dizer, e o STJ encampa esta doutrina, de que o conceito de improbidade é um conceito inelástico, perfeito? O conceito de improbidade é um conceito inelástico, exatamente por estar a improbidade no campo do direito sancionador. Exatamente pelo fato de a improbidade estar no campo do direito sancionador, isso é um conceito inelástico. Ela é um conceito inelástico. O que isso significa? Significa que o referencial da Lei 8429 é o ato do agente público frente à coisa pública a qual foi chamado a administrar. O referencial da lei de improbidade é o ato do agente público frente à coisa pública para a qual foi chamado a administrar.
Nesse sentido, valendo-se desse conceito, o STJ entendeu que não há que se falar em improbidade em eventuais abusos praticados por agentes policiais durante uma abordagem policial, caso os ofendidos da conduta sejam particulares que não estavam no exercício da função pública. Não haveria que se falar ali em improbidade. Veja, o STJ não disse que o ato é legal. O STJ não disse que o ato é lícito. Ele só disse não é improbidade. Porque a improbidade, o referencial é o ato do agente voltado à coisa pública a qual foi chamado a administrar. Perfeito? Maravilha. Outros pontos que eu quero aqui conversar com vocês, pessoal. A Lei 8429 de 92, quando ela foi publicada, ela só se aplica para fatos ocorridos após a sua edição. Veja bem, nós estamos discutindo a 8429 original. No momento em que ela é publicada em 92, ela não se aplica a fatos anteriores à sua edição. Ela só se aplica a fatos posteriores à sua edição. Bom, outra discussão que eu quero ter com você, extremamente importante, é a natureza jurídica da ação de improbidade. Qual a natureza jurídica da ação de improbidade? Bom, antes da 14.230, já era muito tranquilo o entendimento de que a ação de improbidade teria uma natureza civil, não teria uma natureza penal. Com a 14.230, muitos doutrinadores começaram a defender de que a improbidade seria agora uma instância autônoma, seria uma instância própria. Então nós teríamos a instância civil, a instância penal, a instância administrativa e a instância da improbidade. E faz muito sentido esse entendimento. Quando a gente lê a lei como um todo, a gente percebe que o legislador quis foi, de fato, trazer uma nova responsabilização judicial por improbidade. Todavia, esse não foi o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Mesmo após as alterações promovidas pela 14.230, venha cá, o Supremo entendeu que a ação de improbidade continua sendo uma ação civil. Não é ação penal, e o Supremo ignorou as alterações promovidas pela 14.230. Inclusive, se você pegar o artigo 17D da 8429, redação acrescida pela 14.230, o dispositivo vai ser muito claro, vai dizer: a ação de improbidade não é ação civil. Ele vai dizer, é uma ação repressiva de caráter sancionatório. Não é uma ação civil, diz o artigo 17D. Isso não interessou para o Supremo, que manteve a natureza jurídica de ação civil para a ação de improbidade. Maravilha. Pessoal, com isso, eu ainda preciso te fazer a seguinte pergunta. Há que se falar em foro por prerrogativa de função?
na ação de improbidade? E a resposta também é não. Por quê, pessoal? Porque se nós pegarmos o artigo 102 e o artigo 105 da Constituição, foro por prerrogativa de função foi assegurado constitucionalmente para as ações penais. Está lá 102, compete ao STF. Está lá 105, compete ao STJ. Processar e julgar as autoridades respectivas nas infrações penais comuns. Então, foro por prerrogativa de função é algo assegurado para as ações penais e não para as ações civis. De modo, inclusive, que o próprio STF já entendeu que emenda à Constituição do Estado não pode dispor sobre foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade. Emenda à Constituição de Estado não pode ampliar foro por prerrogativa de função. Na verdade, o que a Constituição do Estado pode fazer é simplesmente refletir o foro por prerrogativa de função trazido no próprio texto constitucional, no texto da Constituição da República. Perfeito? Ponto. Pessoal, vamos lá, que nós vamos entrar agora num dos pontos mais importantes do nosso estudo. O artigo 1º, parágrafo 4º, diz: aplicam-se ao sistema da improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Então, a grande discussão que a gente vai ter aqui é a aplicação do princípio da retroatividade mais benéfica. Porque, pessoal, a Lei 14.230 trouxe, praticamente reformou por inteira a 8429, na sua grande maioria com alterações benéficas para o réu. Então essa é a grande discussão. Veja, a aplicação retroativa dos aspectos benéficos, a lei nada fala. A ausência de disposição específica na lei. Quando a lei foi imediatamente publicada, muita gente começou a defender que sim, que haveria aplicação retroativa de todos os aspectos benéficos, como, por exemplo, a revogação da modalidade culposa. Haveria aplicação retroativa, porque houve revogação. Então, aqueles que tivessem condenados ou que tivessem sendo processados teriam a aplicação retroativa. Inclusive, fundamentaram isso em entendimentos do STJ. É bem verdade que todos esses entendimentos do STJ não foram específicos para a improbidade. Mas como a lei dizia, como a lei diz, que aplicam-se ao sistema da improbidade os princípios do direito administrativo sancionador, todo mundo falou, muita gente falou, vai aplicar a retroatividade mais benéfica no âmbito da improbidade, porque o STJ está cheio de julgado nesse sentido. Perfeito? Veja, um tanto de julgado. A pergunta é, e o Supremo? Qual entendimento adotado pelo STF? Nós tivemos o primeiro julgado, o agravo em recurso extraordinário, 843989, que virou o tema 1199. E o STF disse, primeiro, choveu no molhado. É necessária a comprovação da responsabilidade subjetiva para tipificação dos atos de improbidade, exigindo-se a presença do dolo, ou seja, de fato, a modalidade culposa acabou. Nós vamos ver isso de maneira mais detalhada, mas eu já te adianto que a 14.230
revogou a modalidade culposa. Aí o Supremo confirma, sim, precisa agora de dolo. E nós vamos até ver que a Lei 14.230 não exige qualquer dolo, exige o dolo específico. Aquele dolo com o fim de alcançar o resultado pretendido, acabando com o dolo genérico para fins de improbidade. Bom, diante disso, o Supremo então se perguntou: há ou não aplicação retroativa da revogação da modalidade culposa? E aí o Supremo entendeu o seguinte: a revogação da modalidade culposa é irretroativa em relação à coisa julgada e também a processos de execução. Ou seja, se no momento da publicação da lei já havia trânsito em julgado por um ato culposo, o sujeito vai responder pelo ato culposo, não há que se falar em aplicação retroativa da revogação da modalidade culposa. Se o sujeito pratica o ato culposo antes e tem trânsito em julgado antes, ele responde por improbidade. Não há aplicação retroativa da revogação da modalidade culposa. O Supremo vai dizer o seguinte: olha, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica é baseado em particularidades do direito penal, em que há ali a liberdade do criminoso, o princípio do favor libertatis, coisa que não existe no direito administrativo sancionador. Então, é uma regra de exceção que deve ser interpretada restritivamente. E ele vai dizer mais: no âmbito da jurisdição civil, prevalece o princípio do tempus regit actu, da lei que vigorava ao tempo da conduta. De modo que no item 3, o Supremo diz: a lei 14.230 aplica-se aos atos culposos praticados na vigência do texto anterior, porém, sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, mas o juiz deve analisar o dolo por parte do agente. Ou seja, o que o Supremo está dizendo é: se o sujeito pratica o ato antes da 14.230, vem a 14.230, não tem trânsito em julgado, aplica-se retroativamente a revogação da modalidade culposa. Mas não se trata de uma aplicação automática. O juiz vai precisar analisar a presença do dolo. Se tiver dolo, o processo segue. Se não tiver dolo, o processo é extinto sem resolução do mérito. Perfeito? Ponto. Em momento, ainda nesse mesmo julgado, o STF falou que o novo regime prescricional é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Perfeito, pessoal? Ponto. Olha só que importante. Recentissimamente, o Supremo, no RE 656558, entendeu que o dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade, de modo que é inconstitucional a modalidade culposa do ato de improbidade previstas nos artigos 5º e 10 da 8429, olha aqui, pessoal, em sua redação originária. Neste RE, o STF entendeu que dolo
é necessário para configurar ato de improbidade desde a origem, que a modalidade culposa é inconstitucional desde 1992. Este julgado não teve modulação de efeitos. O que significa dizer que tudo que nós estudamos ali do tema 1199, a princípio, está superado para a revogação da modalidade culposa. Preste atenção. Este RE está hoje sob embargos de declaração ainda não julgados. O MP de São Paulo interpôs os embargos de declaração com alguns pontos. Primeiro, falando que houve um julgamento extra petita por parte do STF, porque não foram impugnados artigos 5º e 10. Foram impugnados outros dispositivos, então o STF ampliou de maneira indevida o julgamento extra petita. Não deve colar. O MP de São Paulo pediu, no segundo momento, para o STF enfrentar o conflito com o tema 1199. Falar, olha, teve um julgado recente, entendendo a questão do trânsito em julgado, para aplicar ou não retroativamente a revogação da modalidade culposa. Vamos ver o que o Supremo vai dizer, se ele vai enfrentar. E o terceiro e mais importante pedido do MP nos embargos de declaração, a modulação de efeitos. Porque com esta decisão, a inconstitucionalidade na sua redação original vai, a partir do julgado do STF, chover ação rescisória. Porque houve condenação com base em um dispositivo inconstitucional, desde a redação original. Então, todo mundo que foi condenado por um ato culposo vai ter 2 anos para propor uma ação rescisória. E aí, questões de indenização, de perda de cargo, de suspensão dos direitos políticos, tudo isso vai poder ser revisto e discutido em sede destas ações rescisórias. Então, a nossa grande expectativa é de que o Supremo, de fato, module esses efeitos. Hoje, numa prova, eu colocaria as duas posições, por exemplo, numa prova discursiva. Mas hoje eu iria pela inconstitucionalidade da redação originária, porque é a última decisão. Vamos ver como o Supremo Tribunal Federal vai se posicionar sobre o tema. Perfeito? Maravilha. Com isso, eu fecho aqui esse nosso primeiro bloco.